Se você gosta de ouvir uma história emocionante, escuta essa de superação máxima que eu vou te contar. Fica até o final do vídeo para descobrir as reviravoltas dessa história. O sol ainda não havia nascido quando meus olhos se abriram naquela manhã de julho. O frio cortante do inverno fazia com que eu quisesse ficar mais alguns minutos na cama, enrolada no meu cobertor de lã favorito. Mas havia algo na rotina que me movia, uma espécie de piloto automático que me fazia levantar mesmo sem pensar muito. Naquele dia, eu não sabia que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Levantei devagar, tentando não acordar Daniel, meu marido, que ainda dormia profundamente ao meu lado. Ele tinha trabalhado até tarde na oficina na noite anterior, consertando um carro que precisava ser entregue com urgência. Fui até o quarto ao lado, onde meu filho Gabriel, de apenas 8 anos, dormia tranquilamente, com o braço pendendo para fora da cama. Sorri. Ele sempre dormia assim, todo espalhado, como se o mundo fosse grande demais para ele. Preparei o café da manhã. O cheiro de pão fresco se espalhou pela cozinha, misturando-se ao aroma do café recém-passado. Daniel acordou com o barulho dos pratos, e logo em seguida, Gabriel surgiu na porta da cozinha com os cabelos bagunçados e um sorriso preguiçoso. "Bom dia, mamãe", ele murmurou, esfregando os olhos. "Bom dia, meu amor. Dormiu bem?" Ele se sentou à mesa, ainda meio sonolento. Momentos como aquele eram simples, mas preciosos. Daniel me abraçou por trás enquanto eu mexia o café na xícara. "Hoje vai ser puxado", disse ele. "Mas à noite, prometo que vou chegar mais cedo para ver aquele filme que o Gabriel tanto quer." "Combinado", respondi sorrindo. Naquela manhã, nada parecia diferente. Nada indicava que em poucas horas eu me despediria das duas pessoas que mais amava, sem saber que seria a última vez. O dia seguiu normalmente. Eu fui para a escola, onde trabalhava como professora de história. Gabriel iria para a aula no período da tarde, e Daniel tinha um serviço em uma cidade vizinha. Almoçamos juntos e pouco antes de saírem, dei um beijo nos dois. "Dirijam com cuidado, por favor", pedi, com aquele aperto no peito que toda mãe sente. "Sempre, amor", Daniel respondeu sorrindo. "Logo estamos de volta." Eles entraram no carro e eu fiquei na porta, acenando enquanto se afastavam. Eu não sabia que aquela seria a última imagem que teria deles. Gabriel rindo no banco de trás e Daniel confiante ao volante. Às 16 horas, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi, já com um pressentimento ruim. "Senhora Helena Martins?" "Sim, sou eu. Aqui é do Hospital Municipal. Seu marido e seu filho sofreram um acidente. Preciso que a senhora venha imediatamente." Meu corpo congelou. Não conseguia respirar, nem falar. Apenas um fio de voz saiu da minha boca. "Eles estão vivos?" Houve uma pausa. "Venha rápido, por favor." Lembro-me da sensação de estar fora de mim durante o trajeto até o hospital. Tudo parecia em câmera lenta. Quando cheguei, uma médica se aproximou com o rosto sério. "Senhora Helena, sinto muito. Fizemos tudo o que podíamos, meu mundo desabou naquele instante." Caí de joelhos no chão frio do hospital, sem ar, sem forças, gritando por eles. Eu não sabia como continuar vivendo. Os dias seguintes foram um borrão. O velório aconteceu sob um céu cinzento, como se até o tempo chorasse comigo. Eu mal conseguia me manter em pé. Pessoas me abraçavam, diziam palavras de consolo, mas eu não ouvia nada. A dor era tão intensa que parecia física, como se alguém tivesse arrancado uma parte de mim. Voltar para casa foi ainda pior. O silêncio gritava em cada cômodo. O prato do Gabriel ainda estava na pia. O casaco de Daniel pendurado atrás da porta. Deitei na cama, abracei o travesseiro dele e chorei até adormecer. Os dias se transformaram em semanas. Eu não queria comer, não queria trabalhar, não queria existir. A única coisa que eu fazia era olhar para o teto e me perguntar: por quê? Por que eles e não eu? Eu me afastei de amigos, da família, de tudo. A escola me deu uma licença médica, mas isso só me fez mergulhar ainda mais no vazio. Cheguei a um ponto em que a dor parecia insuportável. Foi nesse período que pensei pela primeira vez em desistir de tudo. Mas algo, lá no fundo, me impediu.
Talvez a voz do Gabriel na minha memória, talvez o amor por Daniel, ou talvez porque de alguma forma eu sabia que eles não gostariam de me ver assim. Voltei ao trabalho meses depois, mas era como se eu estivesse apenas existindo. Eu dava minhas aulas mecanicamente, sem emoção. Meus alunos perceberam a diferença. Antes, eu era uma professora animada que adorava contar histórias. Agora eu falava baixo, sem olhar ninguém nos olhos. As noites eram piores. Eu deitava na cama e ficava encarando o teto, ouvindo o vento lá fora. Às vezes, sonhava com eles. Acordava sorrindo, mas logo a realidade me esmagava novamente. Minha casa, antes cheia de risadas, estava silenciosa e fria. Passei a evitar lugares que me lembravam a vida que eu tinha antes. Não conseguia ir ao parque onde Gabriel brincava, nem ao cinema que frequentávamos. Era como se o mundo tivesse perdido as cores. Eu estava viva, mas não estava vivendo. Foi em uma tarde chuvosa que cheguei ao fundo do poço. Eu estava sozinha em casa, olhando pela janela, e a tristeza me envolveu como um manto pesado. Peguei uma foto de Daniel e Gabriel e a segurei com força. Eu não aguento mais, sussurrei. Eu só quero estar com vocês. As lágrimas caíam sem parar. Senti um impulso de simplesmente acabar com tudo, de fazer a dor cessar. Mas naquele instante, algo aconteceu. Um raio iluminou o céu e por um segundo, juro que ouvi a risada do Gabriel ecoando pela casa. Era impossível, eu sabia disso, mas aquele som me fez hesitar. Foi o suficiente para me impedir de tomar uma decisão terrível. Naquele momento, percebi que, se eu continuasse assim, estaria desonrando a memória deles. Eles tinham me amado tanto, e eu estava prestes a jogar fora a vida que eles me ajudaram a construir. Respirei fundo e me fiz uma promessa. Eu iria tentar viver novamente. Por mim, por eles. Na manhã seguinte, acordei com os olhos inchados e a mente turva, mas algo em mim estava diferente. Caminhei até o banheiro e quando me olhei no espelho, quase não me reconheci. Meu cabelo estava opaco, meu rosto marcado pelo sofrimento e meus olhos, eles estavam vazios, como se a vida tivesse sido arrancada de mim. Fiquei ali, encarando aquela mulher que parecia uma estranha. E pela primeira vez em meses falei em voz alta. Helena, chega. Você precisa se levantar. Eu não sabia exatamente por onde começar, mas sabia que não queria mais me ver daquele jeito. Decidi que, a partir daquele dia, faria pequenas mudanças. Não tentaria resolver tudo de uma vez. Seria impossível, mas daria um passo de cada vez. Vesti uma roupa confortável, prendi o cabelo, lavei o rosto e saí para caminhar pelo bairro. No início parecia uma tarefa impossível. Cada passo era pesado e a vontade de voltar para a cama era imensa. Mas a cada respiração, algo dentro de mim parecia despertar. Eu sentia o vento no rosto, ouvia os pássaros cantando, via o sol surgindo timidamente por entre as nuvens. Era como se eu estivesse enxergando o mundo pela primeira vez depois de muito tempo. Ao voltar para casa, sentei na varanda e respirei fundo. Não era uma grande vitória, mas era meu primeiro passo. Nos dias seguintes, mantive minha nova rotina. Acordava cedo, caminhava por 30 minutos, depois tomava um café simples e tentava me alimentar melhor. No começo, parecia que eu estava apenas fingindo estar bem, mas aos poucos, aquilo começou a me trazer uma sensação de controle sobre a minha vida. Eu também decidi arrumar a casa. Durante meses, ela tinha se transformado em um lugar abandonado, cheio de poeira e memórias dolorosas. Enquanto limpava cada cômodo, encontrei coisas que me fizeram chorar, como o carrinho favorito do Gabriel escondido embaixo do sofá, mas continuei. Era doloroso, sim, mas era necessário. Eu precisava transformar aquele espaço em um lugar onde pudesse respirar novamente. Depois de uma semana, minha casa já tinha outro ar. Era como se, ao limpá-la, eu estivesse limpando também minha mente e meu coração. Foi então que decidi fazer algo que sempre sonhei, mas nunca tive coragem. Me inscrever em um curso de pintura na Casa de Cultura da cidade. Sempre gostei de desenhar,
mas tinha deixado esse lado de lado depois que casei e me tornei mãe. Agora parecia o momento certo para me redescobrir. O primeiro dia no curso foi intimidador. Eu me sentia deslocada, como se estivesse invadindo um mundo que não era o meu. Havia pessoas de todas as idades, algumas experientes, outras iniciantes como eu. A professora, uma mulher chamada Clara, percebeu meu nervosismo e se aproximou com um sorriso gentil. Helena, não se preocupe. A pintura não é sobre perfeição, é sobre expressão. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Durante a aula, peguei um pincel e comecei a pintar sem pensar muito, apenas deixando as cores fluírem. No início, minhas mãos tremiam, mas, conforme mergulhava no processo, senti uma sensação de liberdade. Era como se, através da tela, eu pudesse extravasar todas as emoções que me sufocavam. Voltei para casa naquele dia com uma leveza que não sentia há muito tempo. Pela primeira vez, não chorei antes de dormir. E pela primeira vez, percebi que talvez ainda houvesse beleza na vida, mesmo depois da dor. Certa tarde, ao sair da casa de cultura, passei por uma pracinha e vi um grupo de crianças brincando. Entre elas, um garoto me chamou a atenção. Ele jogava bola sozinho, usando um par de tênis rasgados e uma camiseta desbotada. Havia algo no jeito dele que me fez parar. Quando a bola rolou na minha direção, ele correu para pegá-la e, tímido, me olhou nos olhos. Desculpa, moça. Sorri. Não tem problema. Qual é o seu nome? Lucas, respondeu, quase sussurrando. Conversamos por alguns minutos. Descobri que ele tinha 12 anos e morava com a avó, que cuidava de mais 3 irmãos. A família enfrentava muitas dificuldades financeiras e ele sonhava em ser médico. Quero ajudar pessoas, sabe? Disse ele com um brilho nos olhos. Mas às vezes nem tenho caderno para a escola. Aquelas palavras me atingiram como uma flecha. Eu via em Lucas a mesma curiosidade e determinação que Gabriel tinha. No caminho para casa, não conseguia parar de pensar nele. Senti que aquele encontro não havia sido por acaso. Nos dias seguintes, continuei encontrando Lucas na praça. Ele me contava histórias da escola, falava dos sonhos e também das dificuldades que enfrentava. Eu ouvia atentamente e, aos poucos, comecei a conhecer outras crianças da região, todas em situações parecidas. Foi então que uma ideia começou a surgir na minha mente. Eu poderia criar um espaço para ajudá-los. Um lugar onde pudessem estudar, se alimentar e sonhar com um futuro melhor. A ideia parecia impossível. Eu não tinha dinheiro, não tinha experiência com projetos sociais e, na verdade, ainda estava tentando reconstruir minha própria vida. Mas, no fundo, eu sabia que esse era o propósito que eu buscava. Naquela noite, fiquei acordada fazendo anotações. Listei o que seria necessário. Um espaço, materiais escolares, voluntários e, principalmente, coragem para enfrentar os desafios. Quando terminei, olhei para a foto de Daniel e Gabriel na mesinha ao lado da cama. Vou fazer isso por vocês, sussurrei. E por todas essas crianças. Foi assim que nasceu semente do meu sonho. Transformar dor em esperança. No papel, tudo parecia possível. Na prática, a realidade me recebeu com portas fechadas. A primeira ideia foi transformar a garagem da minha casa em sala de reforço escolar. Eu tinha algumas mesas antigas da escola. Guardei livros que sobram todo o ano letivo, comprei cadernos com minhas economias. Em 2 dias, a garagem virou um pequeno abrigo de sonhos. Uma lousa apoiada na parede, uma prateleira com atlas rasgados e dicionários velhos e um jarro com flores simples sobre a mesa. Como se beleza também pudesse ensinar. O problema era trazer as crianças. Eu precisava da permissão das famílias, e poucas me conheciam. Fui de porta em porta no bairro da praça onde conheci Lucas. Ouvia frases que doíam. Professora, eu agradeço, mas tenho medo. Quem paga isso? O que ganha com isso? Meu menino já ajuda no mercadinho. Estudar depois da escola cansa. Entendi que a desconfiança era uma defesa. Muitos estavam cansados de promessas. Então, mudei a estratégia. Convidei as famílias para um café comunitário no sábado. Fiz bolo de fubá, comprei alguns pães e sucos, preparei a garagem com cadeiras, deixei tudo claro e aberto. Chegaram com cuidado.
alguns só espiando do portão. Falei com honestidade. Não tenho patrocinadores nem partido. Sou professora e perdi minha família num acidente. Desde então, procuro sentido. Quero que seus filhos estudem, comam bem e acreditem. Posso oferecer reforço, lanche simples e escuta. Em troca, peço presença e respeito. As mãos trêmulas entregavam fichas de cadastro. Poucos preencheram naquele dia. O suficiente para um começo. 5 crianças, entre elas o Lucas. Quando fechei o portão, chorei. Não de tristeza, mas porque 5 é um número que cabe no colo. E às vezes, a vida recomeça do tamanho da palma da mão. Na semana seguinte vieram. A garagem ganhou som, risadas, tabuada cantada, sílabas teimosas, desenhos de casas com telhados laranjas. Eu improvisava jogos, transformava garrafas PET em boliche de português, usava tampinhas como marcadores para frações. À tarde, servia pão com manteiga e uma fruta. Mas as dificuldades não pararam. Alguns vizinhos reclamaram do barulho. Um pai apareceu alterado porque o filho estava deixando de trabalhar para brincar de escola. Tivemos dias em que o pão acabou antes da última criança. E houve uma quarta-feira em que eu pensei, não vai dar. Só que, naquela noite, encontrei um bilhete no bolso do meu avental. Tia Helena, hoje eu entendi a conta do troco do mercado. Não errei. Obrigado, Lucas. Guardei o papel na carteira. Parecia pequeno, mas era um mapa. A direção era seguir. Quando algo novo cresce, as vozes crescem junto. Algumas ajudam, outras tentam arrancar as raízes. Na escola onde eu trabalhava, colegas me parabenizaram, mas havia quem murmurasse. É caridade com holofote. Vai cansar, isso não se sustenta. Quem perde é ela. Dá demais e recebe de menos. As críticas batiam em lugares que ainda estavam frágeis dentro de mim. Numa sexta, saí da sala dos professores e chorei no banheiro. Perguntei ao espelho se eu estava me enganando, se buscava nos aplausos um remendo para a minha dor. Voltei para casa e, em vez de pintar, sentei no chão da garagem e fiquei olhando as cadeiras vazias. Lembrei do acidente, do hospital, do silêncio depois. Pensei em Daniel e Gabriel. A pergunta foi direta. Se eles estivessem aqui, eu faria diferente? A resposta veio sem ruído. Não. Eu não estava tentando apagar a dor. Eu estava tentando dar-lhe sentido. No sábado, convoquei uma reunião de voluntários. Não havia voluntários. Então eu mesma fui de casa em casa convidar gente. Vieram a professora Clara, da pintura, o seu Jaime, aposentado de matemática, e a Dandara, estudante de nutrição que eu conheci na fila do mercado, quando brinquei sobre calcular o preço das bananas como exercício de aritmética. Às vezes, o destino só quer que a gente abra as bocas. Organizamos horários. Clara daria artes às terças, seu Jaime ficaria com exatas nas quintas, e Dandara planejou um lanche mais nutritivo com o que coubesse no orçamento. Mingau de aveia, sanduíche de ovo, suco de polpa. Também criamos regras combinadas com as famílias, horário, cuidado mútuo e um pedido simples: não desistir nos dias ruins. As vozes críticas não sumiram, mas ficaram menores diante do som das crianças lendo em coro. Descobri uma lição que repito em todo começo de turma. Crítica justa ensina. Zombaria revela mais do outro do que de nós. E o nosso trabalho é prosseguir. Coisas mudam devagar, até que, de repente, mudam. 20 dias antes da Olimpíada Municipal de Matemática, seu Jaime deixou um panfleto sobre a mesa. Inscrevi a turma, sem drama, hein? Se perderem, perdemos juntos. Se ganharem, o mérito é deles. Eu ri nervosa. Parecia ousadia demais para quem estudava com tampinhas de garrafa. Lucas arregalou os olhos. Eu? Competir? Você e mais 3, respondeu seu Jaime. Não pela medalha, pela experiência de se ver capaz. Foram semanas de treino que misturavam risadas e frustrações. Transformamos a garagem em laboratório de raciocínio. Dobrávamos papel para entender áreas, inventamos histórias para decorar porcentagens, escrevemos problemas em cartões coloridos. Havia noites em que Lucas errava e baixava por isso. Eu lembrava do meu espelho. Um erro não é o fim da linha, Lucas. É uma seta. Aponta para onde falta treino. Chegou o dia. As crianças vestiram camisetas brancas com seus nomes escritos em canetão.
Eu estava mais nervosa do que elas. Clara tirou fotos, Dandara fez sanduíches e encheu garrafinhas de água. No ginásio da cidade, nos sentamos na arquibancada de cimento. As crianças sumiram no mar de mesas. Eu fiquei com as mãos unidas no colo, em silêncio, pensando no hospital de anos atrás e no ginásio agora. 2 lugares com cheiros diferentes, álcool e giz. E um mesmo pedido ao universo, que a vida fosse possível. Na volta, o ônibus que a prefeitura cedeu estava cheio de conversas. Ninguém sabia o resultado. Eu me proibi de criar expectativas. Quando saltamos, Lucas me puxou pelo braço e sussurrou: Professora, a última questão. Eu vi a tampinha. Lembrei do boliche de frações. 2 dias depois, a lista saiu. Não ganhamos o ouro, mas o nome do Lucas estava em 5º lugar geral. E a nossa garagem, em primeiro por escolas comunitárias, eu li e reli, achando que tinha entendido errado. Corri para a praça. Lucas estava lá, com os tênis rasgados e um sorriso largo, o mesmo de sempre, só que maior. Você conseguiu, eu disse. Ele balançou a cabeça. A gente conseguiu. Naquela noite, o bairro inteiro parecia diferente. As pessoas que antes olhavam com desconfiança acenavam do portão. Uma senhora trouxe um saco de feijão. Um comerciante deixou um pacote de cadernos. O dono da papelaria ligou oferecendo desconto. E um vizinho que reclamava do barulho apareceu com uma furadeira. Se precisar fixar melhor essa lousa, eu aceitei. Às vezes a vitória é uma medalha. Outras é alguém chegar com uma furadeira. Com o resultado vieram mais crianças. A garagem ficou pequena. Fui até a Casa de Cultura conversar com a diretora. Emprestei meus argumentos e minha fé. Ela cedeu uma sala aos sábados e à noite, quando não havia cursos. O projeto ganhou o nome Casa Amanhã. Simples, porque o amanhã não é promessa, é trabalho. Começamos a documentar tudo para prestar contas às famílias e a nós mesmos. Presença, evolução em leitura e matemática, refeições servidas. Um ex-aluno meu criou um logotipo. A filha do seu Jaime fez um site básico. Eu continuava lecionando na escola e nos outros horários corria entre compras, planilhas e tarefas. Nem tudo eram flores. Com mais crianças, aumentaram os conflitos. Brigas por borracha, ciúmes pela atenção do voluntário, cansaço que detonava qualquer paciência. Criamos um acordo de convivência desenhado por eles mesmos. Um mural de mãos coloridas com a frase "Aqui a gente se cuida". Quem descumpria precisava reparar, não com punição vazia, mas consertando uma coisa concreta: reorganizar a estante, ajudar no lanche, ler para os menores. A Dandara trouxe uma ideia linda: horta comunitária em pneus. Plantamos alface, cebolinha, couve. Criança que planta, mastiga com orgulho. Aprendemos ciência cuidando da terra e matemática medindo canteiros. Tinha dia de colheita em que eu sentia o cheiro da cozinha da minha mãe, o vapor subindo da panela, e pensava que pertencimento também é tempero. O Lucas crescia. Ganhou uma bolsa parcial em um cursinho preparatório mantido por professores da cidade. À tarde, ficava na casa amanhã, ajudando os menores. Ele criava problemas de matemática usando jogos de futebol e troco da mercearia. As crianças o olhavam como quem olha um irmão mais velho. Com o tempo, outros adolescentes seguiram caminhos bonitos. A Iris, que tinha vergonha de ler em voz alta, passou a declamar poemas nos encontros de sábado. O Rian, inquieto e esperto, fez um curso de elétrica e começou a ajudar a comunidade consertando chuveiros. A Malu descobriu na pintura um sossego que ela não encontrava em casa e transformou a sala em galeria com quadros que misturavam céu e telhado. Eu colecionava pequenas cartas que iam surgindo como passarinhos nos lugares menos prováveis. Um bilhete dobrado dentro do livro de geografia, um obrigado escrito no guardanapo do lanche, um desenho meu com um coração enorme e mãos cheias de lápis. Guardava tudo numa caixa de sapatos. Quando o desânimo aparecia, eu abria a tampa e respirava. Mas a vida não se esquece de nos testar. Em uma semana de chuvas fortes, a sala da Casa de Cultura alagou. Perdemos cadernos, parte dos livros, um lote de alimentos. Quando cheguei e vi tudo molhado,
As páginas como pele enrugada. Senti raiva. Não da água, mas dessa sensação de que o que é coletivo é sempre mais frágil. Foi o bairro que secou a sala. Vieram com rodos, panos e braços. O dono da madeireira trouxe prateleiras mais altas. A confeiteira da esquina doou bolachas para adoçar o resto do dia. A rádio comunitária anunciou uma campanha de doação de livros. Entendi que a casa amanhã já não era minha, era nossa. E o que é nosso resiste melhor. 10 anos passaram desde a primeira caminhada em que eu pedi ao vento que me deixasse continuar. Às vezes ainda acordo no susto, como se precisasse correr até a porta para dizer ao Daniel: leva o casaco, e ao Gabriel: não esquece a lancheira. Em dias assim o silêncio volta, mas já não é o mesmo. Ele não me engole, ele me lembra. A casa amanhã hoje ocupa um galpão cedido pela prefeitura por comodato, com 2 salas de aula, cozinha simples, biblioteca e um quintal com a nossa horta que insiste em crescer como quem sabe o caminho. Atendemos mais de 300 crianças por ano. Nem todas tiram medalhas, nem todas viram caso de reportagem, mas todas ganham algo que ninguém pode tomar: a ideia de que elas importam. O Lucas, ele conseguiu a bolsa integral. Demorou, teve percalços, trabalhou como monitor, faltou grana, sobrou cansaço. E mesmo assim, seguiu. Está no último ano da faculdade de medicina. Volta aos sábados de jaleco amassado e sorriso tímido para conversar sobre higiene, vacinação, primeiros socorros. Quando o vejo entrar pela porta, penso que a vida tem maneiras curiosas de amarrar seus fios. O menino que sonhava agora empresta seu sonho aos menores, como quem acende velas sem que nenhuma se apague. Quando me perguntam como você superou, respiro antes de responder, porque superação, às vezes, é uma palavra grande para descrever coisas miúdas. O dia em que você troca o luto por uma caminhada de 15 minutos, a manhã em que escolhe arrumar a casa, o instante em que segura um lápis e desenha um círculo torto que de algum jeito te parece um sol. Não há milagre no que eu fiz. Há trabalho, gente e uma decisão que precisei tomar todos os dias. Não desistir. Eu não venci a dor. Aprendi a caminhar com ela. Descobri que saudade é um tipo de amor que não cabe mais no corpo e, por isso, escapa pelos olhos. Hoje, quando isso acontece, não escondo. Eu sento na beira do canteiro da horta, deixo as lágrimas caírem e digo: Daniel, Gabriel, vocês estão aqui. E ao meu redor, as folhas se movem como quem concorda. O fim desta história não é um ponto final, é um ponto de atenção. Eu olho para trás e vejo a estrada que atravessa do hospital à garagem, da garagem ao galpão, do galpão ao bairro, do bairro às pessoas que hoje seguram esta causa comigo. Vejo também as ausências. Não falo delas para causar dor, mas porque elas dão contorno ao que existe. Se pudesse deixar um recado a quem me lê ou me ouve, seria este: comece pequeno e continue. O mundo não precisa que você salve todos. Precisa que você ame alguns com firmeza. Um passo, um caderno, um prato de mingau, uma conversa na praça. Uma vida que encontra propósito ilumina outras. E quando você perceber, a sua dor, que sempre será sua, terá se tornado também um farol. Naquela noite em que quase desisti, um raio cortou o céu e eu jurei ouvir a risada do Gabriel. Hoje, entendo o que aquela risada dizia: que a vida, apesar de tudo, ainda tem espaço para ser boa. Não perfeita, nem sempre justa, boa. E ser boa, descobri, é o bastante. Eu apago as luzes da casa amanhã. O portão range, mas fecha. Na parede, o mural de mãos coloridas parece me acompanhar até a rua. O vento me encontra na calçada e leva comigo um cheiro de terra molhada e tinta seca. Desço a rua devagar, com a caixa de cartas sob o braço. Em casa, abro a tampa e escolho um bilhete ao acaso. É um desenho do Lucas, antigo. Um círculo torto ocupando metade do papel. No rodapé ele escreveu: às vezes o sol nasce de lado, tia, mas nasce. Eu sorrio. E como quem agradece ao escuro por ensinar a respeitar o amanhecer, apenas sigo. Se gostou, deixa o like e se inscreve para ajudar o canal a crescer e trazer muitas outras histórias emocionantes.